que a gente chega de fato no ponto crucial. Alguém precisa dizer no nosso mercado que tudo bem você ser pequeno. Alguém precisa dizer no nosso mercado que tudo bem você não fazer 6 dígitos. Alguém precisa dizer que existe felicidade, inclusive, em não fazer 6 dígitos. E que também existe tristeza e dor em fazer 8 dígitos, 7 dígitos a qualquer custo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto e estamos com convidados de honra aqui. E a nossa convidada de hoje, eu vou ler aqui para vocês, ficou muito bonita essa introdução aqui. Ela largou a sua carreira sólida no jornalismo após um quadro de depressão e decidiu se dedicar a algo que amava, jardinagem. E foi assim que ela se tornou expert no nicho de jardinagem do Brasil, autora de 5 livros sobre jardinagem, criadora da Universidade Minhas Plantas, o maior centro online de jardinagem e paisagismo do Brasil. Chegou a fazer um lançamento de múltiplos 6 dígitos em 0. Isso mesmo que você ouviu, 6 dígitos em 0, nós vamos falar aqui. Mas não é só sobre sucesso, dígitos e milhões que vamos falar hoje. Após tanto resultado, a nossa convidada percebeu que tinha entrado novamente em um ciclo de excesso de trabalho. À beira de um burnout, ela decidiu revisitar todas as crenças e ser mais gentil consigo mesma. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Carol Costa e o seu sócio Alexandre, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigada pelo convite e por terem coragem de tocar nesse assunto, que é um assunto tão difícil, né? É um assunto que ele paira nas conversas privadas. Ele não vem para a mesa. Raramente ele está exposto, né? Eu acredito que a sociedade, ela é tão doente porque, como é que você fala, Lucas? O cemitério... O cemitério dos perdedores é silencioso. O cemitério dos perdedores é silencioso. E no final, os perdedores somos todos nós, porque todo mundo tem as histórias de derrota. Só que as únicas histórias que aparecem no Instagram, no palco e tal, são aquelas pequenas histórias, aqueles pequenos momentos de vitória, as pequenas partes que você ganhou, né? Tem um cara, o Ryan Holiday, ele fala: eu jogo o jogo, mas eu não acredito no jogo. Eu sei que a minha vida não é aquilo que eu tô postando no Instagram. Eu sei que a minha vida é o que acontece entre as fotos que eu tô postando no Instagram. Só que, claro, né, aquilo lá faz parte do meu business e tal, então eu faço aquilo, mas eu sei que a minha vida não é aquilo. O problema é que muitas vezes a gente acredita que a vida das outras pessoas é aquilo e você começa a comparar a sua vida real com aquela vida editada que você tá vendo das pessoas. Um outro exemplo que eu acho legal, que eu já vi, é um treinador, o Tony Dung. Ele foi, acho que, o único atleta negro, até um tempo atrás, pelo menos ele tinha sido, que ganhou o Super Bowl como treinador e como jogador. E ele falou que todas as vezes as pessoas apresentavam ele assim: e eu quero receber aqui o Tony Dung, o único atleta negro que ganhou o Super Bowl como treinador e como jogador. Só que ele falou que as pessoas nunca falam que ele perdeu outras 23 vezes que ele disputou o Super Bowl. Então é isso, né? As pessoas sempre pegam aquele highlight da vida, só que agora na internet isso fica ainda mais evidente. E eu queria saber, Carol, como que você lida com essa coisa de ter essa obrigação, né? Porque você largou essa carreira do jornalismo para você lidar com as plantas, que era o que te acalmava o seu espírito, que te trazia a paz de espírito. E você acabou se tornando uma empresária de uma empresa multimilionária. E eu acredito que isso te deixou com pouco tempo para você ficar com as suas plantas. Como que isso foi para você e como que você está lidando com isso? Eu tô lidando mal com isso, como eu tenho notado que muitos outros experts nas suas áreas também estão lidando. O problema da história é que ela só existe quando você olha para trás, né? No tempo em que você está vivendo, você não sabe muito bem como é que conecta os pontos. Agora, eu posso olhar para trás para os últimos 2 anos e entender que eu vim acelerando, né? Quando a pandemia nos pegou um pouco desprevenidos, como a tanta gente, a gente estava com 2 cursos gravados e a gente lançou os cursos subindo as aulas à medida que dava e fazendo o lançamento. O segundo, inclusive, a gente fez o lançamento e as aulas não tinham nem sido revisadas ainda, né? Nada. Foi uma loucura. É para aproveitar o tempo, aproveitar o momento, né? Você fala assim, nossa, tá, a demanda é enorme, tá, vamos aproveitar. Daí passou o lançamento,
continuava muita gente pedindo. Falando, vamos mais ainda. E foi do ponto de vista empresarial, uma decisão correta, né? Tanto que a gente fez 1 milhão em um dia, né? O curso de orquídeas, né? Foi de orquídea. O de orquídeas em maio do ano passado. A gente abriu o carrinho e tinha 11 mil alunos. Meu Deus. No primeiro dia. A gente teve que fechar antes, 2 ou 3 dias antes, né? Ia ficar até sexta-feira ou sábado e a gente teve que fechar na quinta. Mas não, isso foi de agosto, né? O de intensivão que foi. 11 mil. A gente vendeu 11 mil tickets, né? Em um dia e a gente fechou o carrinho antes porque não ia dar tempo de administrar esse volume todo de alunos. E dentro de um olhar empresarial que a gente tem visto bastante, isso é um sucesso, né? As pessoas mostram esses números na internet orgulhosas e também, de fato, há motivos para isso. Do lado de cá, o que eu vejo é que eu acabei entrando nessa exigência interna. Veja que, inclusive, ela é interna. Antes dela ser externa, ela é interna. Eu criei para mim essas metas de conseguir alcançar determinado valor ou determinado número de alunos ou ser o maior centro online de jardinagem e paisagismo do mundo e coisas muito grandiosas, e eu comecei a me sufocar com essas próprias metas determinadas por mim. A partir do momento que foram determinadas por mim, meu trabalho todo ficou focado nisso. Então, menos tempo para regar planta. E de onde você acha que você tirou isso? Um pouco pelo convívio com outras pessoas desse universo de marketing. Você vê casos de sucesso, você vê outras pessoas propagando os seus números, e esse é um universo onde se mostra muito explicitamente isso. Mas também porque eu sou dada a criar desafios e subir o sarrafo, né? Cada vez subir um pouco mais. Se no passado esse tipo de postura me deixou deprimida no jornalismo, né? Me fez apagar a luz, porque eu não encontrava mais motivo para continuar subindo o sarrafo dentro do jornalismo, porque o jornalismo que eu conheci estava se acabando, né? Agora é o contrário. Agora há um autoestímulo para crescer dentro do marketing digital, né? Você vê o tempo inteiro novos nichos surgirem, você vê novas estratégias de lançamento, você vê pessoas alcançando valores inacreditáveis. Então, é infinito o quanto você consegue subir. Só que é limitado o quanto o cavalo consegue saltar. É uma questão, mesmo o cavalo mais alto e mais veloz, né? E aí eu percebi que eu sou um pônei. Não adianta subir tanto o sarrafo assim, porque tem coisas que eu não vou conseguir mesmo, né? Eu acho que eu demorei um pouco para entender as minhas próprias limitações. Meu marido pifou bem antes de mim, né, Pavi? Conta aí, Pavi, como que pegou a saúde mental para você com a coisa do crescimento tão acelerado da sua empresa? Porque acontece isso, né? No digital, a coisa cresce muito mais rápido do que, sei lá, o que vocês experimentaram de crescimento de carreira até então, né? Acredito que, sei lá, o que vocês cresceram de 2020 para cá versus o que vocês tinham crescido, a velocidade anterior, não dava nem para comparar, não dá para comparar. Eu acho que para mim, especificamente, pessoalmente, pegou por uma questão da qualidade do trabalho, do que a gente estava entregando. Porque eu acho que nessa pressa de apresentar cursos novos e fazer novas lives e tal, para mim a gente estava entregando uma qualidade técnica muito ruim. Um conteúdo legal, mas tudo feito muito na pressa. Eu falei... Ele está falando dos lançamentos, não dos cursos. Porque a gente tinha... Pelo amor de Deus, contextualiza. Não, e só para contextualizar não aqui... acaba com o nosso brilho. Não, deixa eu só contextualizar. Quem tá ouvindo aqui talvez não conheça o trabalho de vocês a fundo, né? Vocês estão com... Quantos milhões de seguidores vocês estão hoje? No YouTube acabamos de fazer 1.600.000. 1.600.000, né? Então, assim, aí vocês vêm da TV, né? E do jornalismo. Então, assim, a gente já teve várias palestras, vocês já palestraram sobre a qualidade, a gente falou um pouquinho o que eles acham muito ruim é o melhor do que todo mundo já que faz. Ninguém faz, que ninguém consegue chegar perto. O que ele tá dizendo que é muito ruim é lançamento. Então, a gente tinha feito, gravado os nossos cursos com uma qualidade que a gente achava muito, muito boa, né? E estava preparando para colocar esses cursos no ar. Entrou a pandemia e um monte de gente querendo saber de planta, e começamos a fazer os lançamentos desses cursos, fazer as lives, né? Numa qualidade muito inferior ao curso. Então, para mim, assim, não está certo. A gente está fazendo um negócio muito ruim, o público vai odiar. A gente tem um produto bom,
mas apresentando ele de uma maneira muito tosca, né? Então foi uma correria assim de aprendizado técnico que a gente não tinha, e naquele momento de todo mundo trancafiado em casa, tendo que aprender sozinho, comprar equipamento, e às vezes não chegava, enfim, foi pesado nesse sentido para mim. E que se revelou em mim um problema muito mais físico do que um burnout mental, né? Eu estava já com um quadro de intolerância à lactose, enfim. Por causa do trabalho. Por causa do trabalho. Mas é psicossomático, né? Veio antes, mas se intensificou muito. Mas você diz, era mais relacionado assim com um desafio de como você está acostumado a uma qualidade alta, quando era um negócio que era abaixo da qualidade que você queria, te incomodava. Muito. E isso te gerava um estresse. Como se fosse algo, eu não sei se eu vou falar errado aqui, mas é algo quando você tem... O perfeccionismo gera isso, né? A pessoa, ela fala, se não for perfeito, não rola. E ela entra em crise. Ele pipocava inteiro. Pipocava inteiro de nervoso. E daí, e passava assim, daí ia estudar mais, né? Que daí eu falei, poxa, tá ruim, deixa eu aprender a fazer um negócio melhor. Então, como é que eu consigo fazer uma transmissão melhor, né? E daí você dorme menos, né? Porque você tá cada vez mais isso é um desafio empenhado. do digital mesmo, né? A maioria das pessoas desce a qualidade. Tanto o expert, quando vocês são o expert no caso, né? O expert quer uma qualidade melhor e o lançador muitas vezes só quer saber do faturamento, bota dinheiro, sai dinheiro. Fred, por que você apontou pra mim? Eu não entendi isso. Aparentemente a gente tá do lado da mesa que só quer o dinheiro e eles querem a produção. Eu achei isso bacana. Imagina, o Vinhas é o cara que tá modelando o professor com o Instagram todo bonito. Não é esse cara. Foi só uma questão aqui, vou até apontar pra fora, apontar pra cima. Então, mas é isso que acontece, né? E aí o expert fica numa discussão com a agência. No caso de vocês, acho que deve ser até o caso que acontece isso, né? Os meninos lá são muito bons de lançamento, eles sabem que vocês já têm uma entrega muito melhor, a qualidade muito boa para qualquer lançador lançar vocês seria, nossa, qualquer coisa que vocês entregarem a gente já sabe que tá muito bom, não precisa ficar pedindo para a pessoa melhorar a qualidade, e vocês mesmos estavam incomodados com a própria qualidade, mas isso traz um estresse junto, né? Pera, não, mas vamos fazer um parêntese aqui. Tava ruim mesmo. Tá. A gente tava, durante a pandemia, veja só, em março de 2020, nós éramos eu, 2 programadores e meu marido. Nossa equipe era isso. O Minhas Plantas inteiro era isso. Eu respondia todas as mensagens que chegavam por dia no Instagram. Tipo 500 por dia? Não, naquela época a gente recebia umas 200 por dia, mais umas 100 no YouTube. E um pouco na universidade, que a gente já tinha alguns alunos na universidade, devia ter menos de 1000, né? Menos de 1000, né? Mas a gente tinha lá alguns alunos na universidade também, e o trabalho era todo feito por mim. E aí, não era nem universidade ainda. Não era universidade, verdade. Era o curso de arranjos com suculentas. E os cursos sempre foram feitos, desde aquela época, com bastante rigor, com uma entrega muito parecida com a entrega que eu faço para o GNT, por exemplo. Mas as lives, pra gente, nem existia esse universo de lives editadas, né? Live com mesa. A gente comprou a mesa depois, a mesa de edição, de corte, né? Então as lives eram no Instagram, o celular preso num tripé, eu sentada com a perninha cruzada no chão de um quartinho pequeno, de 2x2, e o meu marido sentado na cama que está encaixada nesse quarto, e a gente rodeado de terra, pedra, argila expandida, planta, fazia uma sujeirama no chão. A gente realmente num ambiente doméstico, mais caseiro possível. E eu estava, naquela época, com uma autoexigência de não fazer as pessoas saírem de casa para comprar nada para a planta, né? A gente estava em março de 2020, num momento de fechamento, né? Então, eu queria resolver jardinagem com coisas que as pessoas já tinham em casa, que é muita coisa mesmo. É grão na despensa, semente dentro do tomate, dentro do melão, dentro do mamão. As coisas que você come no café da manhã, todas são plantas, né? Você tem muita planta, muita semente de planta dentro da sua despensa. Não precisa sair para ir para um garden, né? E dá para improvisar a terra com borra de café. Então, tinha coisas que a gente estava ali ensinando a improvisar. A live era também um improviso. A própria live em si era um grande improviso. Então, quando ele se queixa da qualidade, isso não tem nada a ver com o padrão do que a gente entregava. E, curiosamente, só em maio
quando eu entrei na Craft, é que eu percebi que o mais comum nesse tipo de mercado é o contrário. Lives super produzidas e cursos gravados no celular. É o oposto do que a gente faz. Ou pelo menos do que a gente fazia, porque agora a gente equiparou as coisas. Mas a questão é que o Pavão ficava muito nervoso, ele ficava inteiro empipocado, ele dormia mal, eu também dormia mal. A gente começou a perceber que a gente entrava nesses ciclos cada vez que a gente estava perto de lançamento, porque era não só o lançar uma coisa nova pra gente, gravar pitch e fazer tudo isso. E eu nunca vou esquecer de um comentário na Craft. O expert é o herói. Herói salva. Herói não vende. É muito difícil para os experts fazer pitch. É um movimento, assim, interno de mudar placas tectônicas de lugar, assim. Inclusive, o Marcelo, meu sócio, falou, se você fizer um bom conteúdo, você nunca vai ter que vender, vírgula. Não agora, é bem agora assim. lê essas 20 páginas de roteiro de vendas aqui, mas tá tranquilo. Mas aqui é só você falar que é Pix, cartão de crédito, no débito ou no boleto. Tá funcionando, né? Mas, enfim. Claro que passa por um movimento de a gente não ter vergonha de vender, mas também uma reconstrução do que é o trabalho do herói, né? Que não é só salvar, né? Por um acaso ele tá com a maquininha. E também tem esse conflito um pouco geracional, assim, da gente não ver os nossos heróis fazendo isso, né? Uhum. Então eu lembro, uma vez eu tava com o Kiko Loureiro, aquele guitarrista, eu fui fazer um trabalho com ele e ele falou, cara, eu não vou falar isso. Ele falou, sei lá, eu nunca imaginei o Steve Vai falando, passa aqui em 12 vezes, tal coisa. Tipo, isso é o Jimi Hendrix falando, faz um Pix aqui pra conta do Hendrix Association. Falou, cara, isso não entra na minha cabeça, tal. Só que é isso, é outro tempo. Se o Jimi Hendrix estivesse vivo agora, ele faria isso também, entendeu? Tinha que fazer uma arrasta pra cima. Exato. O mundo mudou, né? Então, acho que também tem um lance que a gente tá em outro mundo, né? Posso, assim, eu não quero de maneira nenhuma diminuir doença nem nada, né? Mas, assim, uma coisa que eu penso, o quão é importante essa questão da obsessão pra vocês terem conseguido o que vocês conseguiram. No sentido assim, sei lá, você pega um atleta, o Michael Phelps, ele comia acho que 7.000 calorias por dia. Isso claramente não é saudável, né? Se você for olhar por uma questão puramente saudável, ele estava ali esticando a corda, né? Ele estava esticando a corda para ser o maior medalhista olímpico, não sei o que, não sei se ele ainda é o maior medalhista olímpico. Sei lá, a Rebeca Andrade, ela rompeu o ligamento do joelho e tudo mais, né? Então, assim, quando a Gratitude começou, para trazer um exemplo mais prático, né? A gente trabalhava, insano, né? Entrava às 9 e saía 11 horas, meia-noite. Eu não sei exatamente qual que é o certo desse equilíbrio, assim, sabe? Eu não sei se eu tô relativizando muito uma coisa muito séria, mas não é meu objetivo. Só que eu vejo que a pessoa tem que ter clareza onde ela quer chegar, né? Só que tem 4 anos entre uma Olimpíada e outra, né? A gente não tem nem 4 meses entre um lançamento e outro. A questão é o tempo das coisas. Então, mas eu não sei, assim, tem até a história do Phelps. Pode falar. Só terminar a história do Phelps, que ele fala que todos os nadadores antes nadavam 6 dias por semana e domingo eles descansavam, né? O Phelps falou, não, eu vou nadar 52 dias a mais do que todo mundo no ano, porque eu vou nadar todos os dias. Todos os dias, sem parar, de segunda a domingo, todas as semanas. Então, assim, ele tinha essa coisa absolutamente obsessiva, que até depois, depois que ele se aposentou, né? Inclusive, os grandes atletas, quando eles se aposentam, eles acabam tendo uma crise de identidade, né? Tipo, quem sou eu, né? O meu negócio era treinar, sei lá quantas horas por semana, e agora eu, enfim, não tenho mais o que fazer, né? E quando ele se aposentou, ele falou o quê? Não, ele teve uma crise existencial, ele teve, enfim, eu não lembro exatamente qual foi a história, mas acho que ele até separou da mulher, depois ele voltou, enfim, então ele teve uma dificuldade muito grande. Ele já teve quadro de depressão também. Teve. Então, A mas Simone Biles, né? A gente vê o quanto você vai nessa esticar a corda, né? É que aí o equilíbrio dele, talvez ele esteja procurando agora, né? Como é que... Então, mas eu tô pensando assim, o cara tá começando no digital, né? Então, assim, o quanto buscar da qualidade, né? Versus o quanto que eu consigo esticar, né? Uma coisa muito difícil. Mas eu acho que assim, não tem uma regra, né? Claro. Esse equilíbrio, ele é pessoal. Eu acho que se a pessoa tá aguentando esticar a corda, eu acho que é ela que vai saber qual é o limite dela. Não, Eu tanto sei. que o do Pavão, que é menos exposto do que eu, foi bem antes do meu, né? Eu levei 1 ano pra pifar, né? O Pavão pifou muito antes, né? Então, eu acho assim, o equilíbrio está a todo tempo você tem que buscar ele. Não tem cheguei aqui, alcancei o equilíbrio, estou sossegado. Eu acho que não tem isso. O tempo inteiro você está refletindo e avaliando
a sua prática diária para saber se tá legal. E tanto para você pessoalmente, né, como saúde, quanto para o seu negócio. Não adianta a gente chegar, fizemos um enorme sucesso durante a pandemia, chegamos agora, estamos cansados e vamos parar um ano. Não dá. Esse não é o equilíbrio. Não é conquistar 1 milhão de faturamento ou 30 mil alunos e ficar um ano sem fazer nada. Porque, né, o equilíbrio não está aí, né? É você saber o quanto... E tem também o contexto, porque o contexto muda, né? O ano de 2021 foi muito diferente do ano de 2020. Para mim, pessoalmente, já foi muito mais tranquilo do que para Carol. 21 foi mais tranquilo. Para mim, pessoalmente, foi mais tranquilo, porque eu entendi melhor o negócio, a maneira como a gente tem que atuar no nosso nicho, né? E estive mais próximo desse equilíbrio. Que significa, no caso dele, para não ficar hipotético, né? Sair mais vezes para andar de bicicleta. Se preocupar melhor com o horário de dormir. Comer direito. A gente viaja para Olambra, nosso estúdio fica em Olambra, a maioria dos lançamentos é lá. Olambra é uma cidade de 14 mil habitantes. Segunda-feira, os restaurantes estão fechados. Domingo, depois das 10, é difícil de achar um lugar para comer. Então, e muitas vezes a gente está fazendo o lançamento à noite e a equipe termina de desmontar as coisas, está com fome e não tem o que fazer. Então, o que a gente começou a perceber para evitar essas crises? O Pavô tem intolerância à lactose, a gente viajava com uma malinha de comida para ele. Não esperava ter coisas para intolerantes em Olambra. A gente levava. Hoje até tem bastante, né? Voltar do almoço e ter uma pausa de pelo menos 20 minutos que ele está lendo, sozinho, sossegado, não está respondendo e-mail, não está fazendo nada, tá de boa. Essas foram algumas das coisas que eu, olhando de fora, vi descansar que fizeram... no final de semana, que a gente, em 2020, a gente praticamente ignorou todo o final de semana. A gente emendou... Trabalhou tudo. Dizem que a vantagem do empreendedor é que é como se todo dia fosse final de semana. O problema é que você trabalha de final de semana. Exatamente. Eu vejo muita gente querendo ser o seu próprio patrão, mas não querendo ser o seu próprio funcionário. Porque você dá folga para funcionário, né? E o patrão acha que ele nunca precisa folgar, né? Então, é muito complicado isso, porque você tem uma alta exigência consigo mesmo de performance, sendo que você não trata a si mesmo como você trata o seu melhor funcionário. Né? Aquele que é a estrela da empresa, aquele tira férias, ele descansa, você não descansa. Eu demorei mais para espanar porque, bom, eu sou bem competitiva e também estava ali subindo o meu sarrafo, mas eu também comecei a perceber que eu estava tendo muita insônia. Não passava uma semana sem que eu tivesse um quadro de insônia. Muitas vezes, ou eu... Quando você fica com insônia, você fica, tipo, pensando no seu trabalho o tempo todo? Fico. Inclusive, quando eu durmo e sonho, eu sonho que eu tô trabalhando. Eu sonho que outro dia eu sonhei que eu tava na fila de uma gráfica, juro. O sonho inteiro foi... Eu nem sabia o que eu fui fazer na gráfica. Mas eu tava na fila da gráfica, o sonho inteiro, né? Esperando, tinha gente passando na minha frente. Foi esse sonho. Então, você tem muitos sinais de que você está rompendo o seu limite pessoal. Se você está dormindo mal, é um sinal. Se você está tendo qualquer tipo de dificuldade para dormir, pode ser demorar para pegar no sono, acordar muitas vezes durante a noite, acordar e não voltar a dormir, ou ter um sono leve que você não sonha, não dorme profundamente, ou acordar muito cedo, sem necessidade. Todos esses são distúrbios de sono. Também são distúrbios, você tá bebendo mais. Eu vejo no nosso universo que é cool você tomar vinho, você tomar um gin, você tomar um drink, todo mundo tem dinheiro aqui e tudo mais. E aí, essa ideia do alcoolismo, ela fica um pouco... é cool, né? E aí, eu tava tomando uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, há meses, todos os dias, né? Porque eu mereço. Sabe aquela hashtag? Hashtag porque eu mereço? Não, amor, você tá... né, passando do limite. E eu também... E aí você conseguiu parar? Sim. Inclusive nem foi tão complicado assim. Eu gosto muito de suco, eu gosto de tomar água, não foi difícil. Lembrei daquele vídeo antigo do Tapa da Pantera lá. Eu fumo todo dia, faz 14 anos e, pô, eu não sou viciado. Para quando quiser. Exato. Eu percebi também que eu queria me manter o tempo inteiro muito conectada. Então, estar disponível no WhatsApp para responder rapidamente quando me solicitassem. Chegou uma hora que eu estava assim, entrava no WhatsApp para ver se tinha atualização, alguma notificação, respondia. Entrava no Instagram para ver se tinha inbox, respondia. Voltava para o WhatsApp,
Tipo, É um ciclo 2 sem fim. minutos depois. Atualizava o WhatsApp para ver se tinha alguma coisa. Não tinha. Voltava pro Instagram. Não tinha. Aí ia pro YouTube. Esses ciclos incessantes, assim. Você vai ao banheiro com o celular na mão para responder mensagem, né? O meu limite foi responder 385 mensagens num dia no inbox do Instagram. Eu sei porque a gente contou quantas mensagens. E foi quando a gente abriu pro suporte, né? Só que aí a hora que o suporte entra, eu não fui treinada para ser empresária. Inclusive, eu venho de uma geração que as mulheres dificilmente são empresárias, infelizmente. Ainda bem que isso está mudando. Por outro lado, eu sempre quis ter um trabalho criativo e que não mandassem em mim. Só que em nenhum momento eu juntei os dois. Se eu não vou ter ninguém mandando em mim, provavelmente eu vou ser minha própria chefe, né? E se eu vou ser minha própria chefe, talvez eu tenha um negócio. Então, essas coisas sempre tiveram muito soltas. E quando, de fato, eu comecei a empreender, toda a conta veio, que é resolver o lado financeiro, contábil da empresa, que faz parte do processo, gerir pessoas, contratar pessoas, dar feedback. Eu sempre fui contratada de alguma empresa durante 15 anos, empresas enormes. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, eu trabalhei na Record, eu trabalhei na Abril, empresas grandes. A cultura da empresa já existe, você só segue o fluxo. Quando Minhas Plantas deixou de ser quase uma urgência, né, e passou a ser de fato uma empresa, e quando os meninos vieram, essa sobrecarga do lado administrativo estava muito clara. Os meninos são os nossos sócios da VK. Os vikings, a gente chama eles de meninos. Mas, enfim, os vikings entraram com uma empresa que era uma empresa feita por pessoas mais jovens e muito mais organizada, os fluxos. Eu tinha funcionários do meu próprio lado que eu não sabia o nome do cargo. Eu tenho até hoje o Edvin. O Edvin é o quê? Meu braço direito. Como chama? Como é que ele assina? Braço direito da Carol? É assim que assina? Então, até hoje, a gente tem ali uma dificuldade de contextualizar, né, para o ambiente externo o que ele faz. Tudo isso para dizer que, quando a empresa cresceu toda essa parte administrativa junto, essa parte de gestão, e eu não estava preparada para ela. E não adianta botar um monte de gente na equipe se você não vai gerir essas pessoas, né? Então, eu fui tacando gente para tapar buraco e me ajudar a responder. Entreguei um manual de respostas, 150 respostas, que eram as mais comuns. Não treinei ninguém e enfiei lá. Façam, né? E, claro, aquilo foi desmoronando, porque tá tudo frouxo, né? E não treinou também porque a gente estava no processo de gravar cursos e fazer editar. lançamento. E Não dava nem tempo, né? A gente Porque tava o trabalho vai aumentando, né? Vocês vão crescendo, vai aumentando o trabalho, vocês querem produzir mais produtos, mais cursos, querem melhorar a qualidade, tem que atender mais alunos, só que tem que contratar gente. E aí vocês vão pensando em mais lançamentos doidos para fazer e só vai acelerando o trabalho. Quando que é o limite de parar? Tá vendo? Não tem. Essa é a questão. Porque as oportunidades estão ali também, Exatamente. E o limite que você tinha, que era dinheiro, você não tem mais. Exato. Eu posso comprar mais equipamento. Tá faltando cabo, tá faltando HD, tá faltando... Posso trazer gente. Eu posso trazer gente, eu posso trazer... Então, você vai botando pessoas e vai ficando pior a coisa, porque fica mais ponto frouxo. Então, toda a estrutura tava meio mole, assim, meio bamba mesmo. Como se fosse um queijo suíço cheio de buraco. Mas você tá crescendo, então o teu queijo tá grande. Só que tem buracos. Então, um pouco dos problemas que a gente enfrentou agora, olhando para trás, a gente percebe que foram de gestão mesmo desse crescimento desordenado. Eu brincava com a minha equipe e falava, galera, a gente saiu da adolescência e, de repente, temos muitas estrias. É isso, né? A gente cresceu muito depressa. É legal e tudo crescer, mas a que custo? Não tem limite quando a gente está falando dentro de um universo onde as pessoas estão faturando milhões. Então, se o limite não é externo, ele só pode ser interno. Quem dá teu limite interno? É você. É você que vai dizer, está demais. Essa velocidade não vou conseguir. O duro é que você tem sócio, né? E às vezes tem que discutir com todo mundo aqui, qual é a velocidade. Exatamente. Né? Aqui a gente chega, de fato, no ponto crucial. Alguém precisa dizer no nosso mercado que tudo bem você ser pequeno. Alguém precisa dizer no nosso mercado que tudo bem você não fazer 6 dígitos. Alguém precisa dizer que existe felicidade, inclusive, em não fazer 6 dígitos. E que também existe tristeza e dor em fazer 8 dígitos, 7 dígitos a qualquer custo, né? Então, em algum momento, a gente precisa mostrar
para essa galera toda que está entrando no marketing digital, onde a barreira de entrada é tão baixa, qual é, de fato, o lado de cá. Com todas as suas cores, os seus tons. Não é só o lado onde ficam os vencedores, né? Você tem pequenas perdas, você tem grandes perdas. Você tem gente, inclusive, que fala, cara, não quero que minha empresa cresça mais do que isso. Esse tamanho tá bom, tá confortável. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos experts e lançadores recentemente e ficou mais claro para mim que muita gente está nesse momento pensando na relação entre expectativa e aspiração, né? Em vez de ter a expectativa de ser o maior do mundo, de ser o mais qualificado, de ser o que fatura mais, de ultrapassar determinado concorrente, aspirar ter uma vida legal, né? Aspirar a construir uma empresa sólida, aspirar ter uma equipe trabalhando bem azeitada, sabe? Onde cada um sabe o que tem que fazer e tudo mais. Me impactou muito a palestra do Henrique Carvalho, inclusive, porque eu pensei que ele tinha uma empresa gigantesca, né? Mas, na verdade, ele tem uma empresa de um tamanho bom, acho que é uma empresa de um tamanho médio, e ele claramente... tem umas 15 pessoas. Umas assim. 15 pessoas, eu tenho 15 pessoas, né? E ele claramente tá tranques, as pessoas conseguem viajar. Ele falou, né, 7 vezes no ano, tá tudo bem. Provavelmente, se é um cara que você vai falar... Você quer crescer, tô aqui colocando mais gente, ele vai falar, não, tá ótimo assim, tá ótimo desse jeito, tem uma coisa que funciona. Ele próprio teve burnout em 2018. Então, uma vez eu li que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. O burnout, ele surge dentro de um contexto de muita ansiedade, né? De você ficar estipulando metas que são inalcançáveis e você ficar... imaginando um futuro brilhante e você se sentir aquém dele, né? Você não consegue alcançá-lo, né? Infelizmente, para mim, foi realmente o corpo berrando. Eu fui ignorando todos os sinais, não só da insônia, de beber. Eu perdi muito cabelo no começo do ano, mas muito. Saía tufos. Ainda bem que você tem bastante. Tem um monte ainda. 2021. No começo de 2021. Perdi muito cabelo. Eu percebia também que eu estava muito irritadiça. Coisas básicas me deixavam irritadas, assim. Coisas bobas, que geralmente não me deixam, né? Quando a gente estava entre amigos, a gente só falava de trabalho. Inclusive, quando nem eram pessoas desse universo. A gente só falava de trabalho. As relações familiares também foram se afrouxando. Porque se você está tão focado nisso, você não vai ter tempo amoroso, aberto, para ligar para sua família, para ouvir sua mãe, para falar com as suas sobrinhas pequenas, né? E aí eu fui percebendo que eu fui virando esse ser todo focado no dinheiro, no universo do que é mineral, como eu digo, né? Todo focado nessa coisa morta, né? O dinheiro é metal morto, é papel morto. Hoje em dia não é nenhum dos dois, ele é um número hipotético na nuvem. Então ele está numa coisa que não tem vida, né? E com a gente em casa, todo mundo, inclusive sem conseguir socializar, a gente foi indo para essa coisa muito mineral. Eu vim parar na planta porque ela me resgatou, né? Trouxe de volta uma certa humanidade que o jornalismo tinha destruído, na minha opinião. Essa coisa de você falar tanto de desgraça, de tragédia, de corrupção, de coisas que estão erradas, fazendo denúncia e tudo mais, ela foi se desgastando com o tempo e me deixando uma pessoa mais triste. Quando eu vim para a planta, depois de anos tendo ela como hobby, é como se a planta tivesse, de fato, me besuntado de humanidade outra vez, né? Me tirado desse universo, nesse limbo em que eu fiquei. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com a jardinagem, primeiro, do ponto de vista mais material mesmo, de plantar na casa das pessoas ou de vender a planta para a pessoa, e depois dando aulas, eu fui muito trazida para esse humano. Só que quando a gente foi para o universo do online, a gente foi se afastando, não só do presencial, o que é óbvio, né? Mas principalmente do humano que tem, e no meu caso do vegetal. Eu fui deixando de plantar por vontade própria e passando a plantar para mostrar. É tudo diferente.
né? Uma coisa é você ensinar uma pessoa a plantar e a outra coisa é você plantar para si mesmo. Até a posição do vaso que você está mexendo muda, porque eu preciso deixar ele visível para a câmera quando eu estou gravando. E aí eu comecei a crescer e era preciso que eu tivesse presente também em outras frentes, gravando criativo, né, estudando copy, estudando marketing digital. Foi fundamental para nós dois, que somos da parte de conteúdo, estudar marketing digital. Entender quais são os ciclos, o que é um lançamento, o que é um ROI, o que é um custo, o que é um lead, como é que você faz essas contas. A gente não entende isso a fundo, mas a gente começou a criar uma noção melhor de como é que a gente se encaixa nisso, né, Pavi? Não, sem dúvida, foi fundamental, inclusive para dialogar com os nossos sócios, né? E isso facilitou muito o trabalho, de ajudar a criar junto, né? Porque a gente era completamente cru nesse... E quando a gente foi para a Craft a primeira vez, e eu comecei a ver que empresas muito menores do que nós, né, do ponto de vista de faturamento, tinham lá uma estrutura organizada, um gerente de projetos, um gerente financeiro. E eu falei, nossa senhora, gerente de projetos, eu, gerente financeiro, eu, gerente contábil, eu, gerente não sei o quê, era tudo eu, né? Era eu que escrevia os textos todos. Então, não é à toa que a gente estava sobrecarregado. A gente estava sobrecarregado também pelo excesso de tarefas. Mas, antes disso, e isso é o que eu quero reforçar para quem está ouvindo, você pode estar se sobrecarregando com as suas próprias expectativas. Com essa coisa do querer se equiparar aos maiores do seu mercado, né? É saudável até um ponto, né? Mas chega uma hora que você pifa mesmo, né? E eu vejo gente pifando nesse universo sem volta. Cria uma crise de ansiedade, não sai mais de casa, né? Síndrome do pânico, a pessoa num nível que ela desmonta tudo que ela construiu. Eu ainda não voltei 100%, eu sinto isso. Eu ainda me sinto ansiosa. E aí, quando você começa a buscar maneiras de resolver isso, o que a medicina tem para você é remédio para dormir e ansiolítico, né? E o ansiolítico te deixa prostrada. Então, como você grava um curso se você está sedada, né? Então, é uma coisa que vai demorar ainda para você depurar. E você está no meio de um lançamento, né? A maioria dos remédios leva 8 semanas para você conseguir sentir o efeito total, né? Então, você tem que ter uma certa paciência com você nesse processo. Deve, sim, procurar ajuda, mas, mais do que isso, também tentar entender como é que as suas autoexpectativas, o sarrafo que você foi pondo, está te prejudicando. Eu queria te fazer uma pergunta, que na palestra que você deu lá na Craft, pra gente contando mais a fundo toda essa história, você comentou que você saiu do seu trabalho como jornalismo, você chegou na carreira mais alta lá, você foi a jornalista mais jovem a ter um cargo... Uma editora na Folha. Eu fui a editora mais jovem na Folha de São Paulo, na época. Ou seja, você contou pra gente que você cresceu rápido dentro da sua carreira. Então, você tem um padrão de ser uma pessoa que, quando entra num trabalho, alguma coisa, você vai pra cima e sai... Coloca aquela figurinha, né? Você é uma máquina de vencer. Você é uma máquina de vencer. Então, você consegue ter muitas conquistas pelo seu empenho, pela qualidade que você entrega, por essa obsessão por entregar algo muito bom, por entender o jogo ali, como funciona e executar. Isso é um lado ótimo que faz você alcançar tudo que você alcançou. E aí você comentou que nisso você entrou ali num quadro de depressão e foi com as plantas que você se encontrou e saiu e você começou a usar as plantas para te trazer essa paz, alegria, felicidade, senso de propósito, você pode até falar depois. Aí você começou a produzir vídeos, 8 anos produzindo vídeos, né? Então, quem vê você tendo 1.600.000 seguidores não foi ontem, né? Que é muito tempo trabalhando, ninguém vê os tombos, né, Vinhas? Todo mundo só vê os ganhos ali. Só que aí, você comentou na palestra que chegou uma hora que você não estava mais cuidando das suas plantas, que tinha uma funcionária aguando as suas plantas para você e que, não sei se você perdeu o prazer ou se você simplesmente não tinha tempo, mas você ainda tinha o prazer. E aí conta pra gente que isso acontece no marketing digital. A pessoa gosta de entregar o produto ou o curso, de estar com as pessoas. Ela entrega tanto, faz tanto que uma hora ela fala, gente, não aguento, mais um aluno, aí responde esses e-mails para mim, responde esse direct porque eu não aguento mais. E aí, onde que tá
A pessoa começou por causa da paixão pelo negócio e depois perde a paixão ou perde o prazer, não sei. Conta aí pra gente essa história. A ideia de você ter virado uma casca sem recheio. É só casca. O que acontece com muitos experts é que a casca, a aparência externa, é a única coisa que não dá para delegar, né? Então, você está gravando um anúncio, você está fazendo um lançamento, ou você está na frente das câmeras gravando um curso, são coisas indelegáveis. Então, exige que você esteja ali, mas todo o resto que não exige que seja você, acaba sendo terceirizado. Isso é um grande erro, na minha opinião, porque você vira uma coisa oca. O que te fez chegar a ser um expert de culinária, por exemplo, foi porque você adora cozinhar, né? A partir do momento que você está cozinhando pouco, mas só está gravando anúncio vendendo curso de cozinha, está fazendo live vendendo curso de cozinha, ou está fazendo o próximo curso de cozinha em que você está cozinhando para filmar, o que é diferente de cozinhar para você mesmo, você está perdendo a conexão que te levou a ser o maior especialista em culinária ou algo do gênero. A mesma coisa malhar. Você adora malhar e isso te tornou um bom preparador físico. E aí você percebeu que você tem uma sensibilidade muito forte para identificar gatilhos que vão estimular outras pessoas a malhar. Você é bom nisso. Só que a partir do momento que você vira o maior especialista nisso, você está muito mais da sua agenda ocupado em fazer anúncios sobre isso, então copy, criativo, em live, produzir conteúdo, do que de fato estar com outras pessoas, estimulando essas pessoas a malharem. A gente precisa cuidar, nós experts, para não perder o recheio. Senão a gente passa a ser uma casca oca, né? Eu tenho um flat em Olambra e um apartamento em São Paulo. Eu passo 15 dias num lugar e 15 dias no outro. Então quando eu estou em Olambra, alguém regando minhas plantas em São Paulo. Quando eu estou em São Paulo, alguém cuidando das minhas plantas em Olambra. A hora que eu vou gravar, tá tudo montado. Hoje é um grande avanço não ser eu quem tem que montar todo o cenário em detalhes e conferir todos os materiais que a gente vai usar. Depois que eu terminei de montar, parece que passou um furacão. Tem terra, tem tudo no chão. Tem folha, terra, argila expandida, vaso virado de ponta cabeça e tudo mais. E olha que eu sou bem organizada. Eu simplesmente saio com as minhas mãos sujas e vou passar escovinha na unha, porque eu tenho 10 minutos para retocar minha maquiagem e voltar para fazer com outra roupa a próxima aula. Alguém está organizando aquilo para mim. As plantas que eu não plantei, alguém está plantando. A Cissa, minha assistente. Então você vê que até isso, que era uma coisa que eu fazia, eu deleguei. É necessário? Claro que é. Se você precisa de mais tempo para gravar, ter uma equipe de filmagem é caro, né? A gente gasta uns 7 mil com a diária ali da equipe, né? Então, é importante que você otimize esse tempo e você consiga gravar mais aulas naquela diária. Por outro lado, isso me deixa cada vez mais longe da planta que eu estou plantando, do regar a planta, do cuidar dela, né? Eu percebi isso faz alguns meses e eu estou tomando esse cuidado de retomar o tempo de enxada, no meu caso, né? Ter mais tempo de enxada, ter mais tempo, inclusive, para fazer experimentos. A gente está, há alguns meses, tentando fazer experimentos não gravados. Simplesmente põe essa planta na água, põe essa planta na terra e compara o tempo de... Às vezes morre, no processo não vai render vídeo nenhum, mas a gente precisa desse experimento para conseguir ter coisas novas para trazer. E esse é um grande problema também dos experts. Se você vai virando só uma casca oca, você não tem novos temas. Você estacionou, você vai continuar repetindo a mensagem eternamente. É tipo aquele artista que vira um cover dele mesmo, faz um disco legal e fica 30 anos tocando aquele disco. Aliás, você chamar o universo dos artistas, para mim, tem feito cada vez mais sentido, né? Quando você fala, por exemplo, de uma banda, eu fico pensando, pega os Beatles, né? Meu marido estava assistindo um documentário sobre eles. Claro que eles foram comerciais numa determinada época, eles estavam fazendo coisas porque aquilo dá certo, né? O público gosta ou porque vende mais disco, beleza. Mas ainda assim, em algum momento você precisa ter uma liberdade criativa para fazer uma coisa completamente fora do que você estava fazendo. Senão você vai realmente só fazer repetições. Os discos são todos iguais. E isso não aconteceu com eles, né? Então, vou pegar um exemplo que eu conheço bem, o do Freddie Mercury. Aquela música... Bohemian Rhapsody, aquilo lá é zero comercial. Se você tivesse só preocupado... Vamos fazer de conta que esse caso é nos tempos de hoje, né? Então, ele é um expert, né? E ele tem um produto e ele tem uma empresa que o lança. E aí, ele não está
atento ao que a audiência dele está pedindo, mas o cara de Instagram dele está falando, olha, as coisas que vocês fizeram que deram mais sucesso foram essas, essas e essas. Ele fala, não quero fazer nada disso, eu estou pensando em fazer uma ópera, meio rock, meio ópera, inclusive é longo, né? Não é 5 minutos, 6 minutos de música, é Cada bem comprida. parte, mas não tem nada a ver com a outra. E os caras iam falar, não, nós vamos perder dinheiro nisso. E veja só, né? Então, assim, eu acho que é lógico que é importante olhar SEO, ver as métricas, engajamento. Tem muitos especialistas falando o número de stories que você tem que publicar, o horário, o dia da semana, a cor da roupa. Tem uma pesquisa, inclusive falando que o Instagram mostra mais imagens de mulheres vestidas de vermelho. Juro pra você. Eu comecei a exercitar no meu mundo das plantas que flores vermelhas também têm um alcance maior do que flores de outras cores. A questão é que se todo mundo vai fazer em cima do vermelho... Testei. E deu certo. Acontece, isso é real. E aí, o que acontece é que se todo mundo começar a fazer isso, Na verdade, vai dar certo no começo, é uma até que pesquisa no pare de dar. Twitter que você aplicou no Instagram, na verdade, né? Não, a pesquisa é do Instagram. Que é assim, rostos femininos, então mulheres em poses femininas e rostos mais femininos, cores vibrantes, principalmente o vermelho, e tinha mais alguma outra coisa. Eram três características. Eu trouxe essas 3 características para o mundo das plantas. E a pele clara, mais pele clara. clara, a coisa realmente é bem racista, né? Que bizarro. Bizarro. E eu falei, será que se eu colocar uma flor vermelha, né, isso vai aparecer mais? O Instagram vai mostrar mais organicamente do que se eu puser uma flor azul ou uma flor amarela? E na nossa medição, sim, mostra mais. Mas a questão é que ou você vai virar refém das métricas e do SEO e você vai fazer o script que está dando certo para todo mundo, até que não dê mais, e você volte a ficar perdido, ou você vai fazer aquilo em que você acredita, não importa o que os outros digam. Se eu tivesse seguido o script do que dava certo, eu nunca teria descoberto o nicho de jardinagem, porque todas as pessoas ao meu redor, todas as pessoas falaram que era uma loucura uma jornalista que tinha experiência em jornalismo, que era premiada no jornalismo e trabalhar com planta. E também inclusive, você ia fazer, no começo, você nem sabia que você ia conseguir fazer isso, você ia fazer... uma revista digital. Não, você ia fazer jardinagem na casa das pessoas. Das tiazinhas, Né? Porque seu jardim floria mais que o das E outras. aí a era sua mãe mesma ficava, planta. minha filha, o que você tá fazendo com a sua vida? A minha mãe, ela pegava as revistas e falava, ai, filha, quem diria que você ia virar jardineira, né? Ela tinha, assim, até alguns anos atrás, o orgulho da minha mãe era falar para as amigas que eu era apresentadora de TV. Sendo que eu era apresentadora de TV numa pequena parcela do meu ano e o resto todo eu era jardineira. Jardineira. Eu ia na casa da pessoa com uma pá cheia de terra para ajudar a colocar uma jabuticabeira no quintal. Ela não se conformava. E o que para minha mãe era legal era eu chegar no fim do ano cheia daqueles presentes que os jornalistas ganham para fazer matéria e a minha mãe ter 12 opções de perfume ruim para escolher qual perfume que ela queria, mas tipo, né, enfim. E é comum no marketing digital a gente ter muitos casais que a mulher, normalmente a gente vê muito, né? A mulher é o especialista e o marido ele entra ali nos bastidores de alguma maneira e o caso de vocês é mais ou menos essa estrutura, né? Vocês são sócios lá e ainda tem os meninos como sócios. Eu queria saber, quem é marido e sócio ao mesmo tempo, quando vê o expert tendo um burnout e falando, não, vamos mais devagar, e do outro lado você tem os dígitos, tem o potencial de crescimento, tem um mercado que está mudando a cada momento, como que você lida com isso internamente, olhando para sua esposa e para a expert tendo um burnout? Bom, como no nosso caso eu pifei primeiro, eu olhava com admiração, falei, como é que ela consegue... Demorar tanto, né? Nossa, ela aguenta ficar embaixo d'água bastante tempo, né? Eu já tô lá em cima respirando. E eu fui reduzindo meu ritmo, na verdade, né? Como a gente falou emendamos muitos finais de semana, eu comecei a separar o final de semana, falando, não, eu vou um sábado pelo menos, ou um domingo eu vou parar, né? E a Carol seguiu. Mas daí também eu comecei a ver que uma hora também, eu via que não estava rendendo mais. Eu falei, olha, não é o momento da gente, vamos dar uma volta, vamos sair para dar uma caminhada, desliga, deixa o celular aí, vamos andar e tal. Mas assim, é realmente muito pessoal, né? Ela
só decidiu parar quando apertou muito. Mas E você falava pra ela parar ou diminuir o ritmo, porque acontece isso às vezes, né? Você fala, olha, vamos ali dar uma caminhadinha, 10 minutos. Não, 10 minutos não tenho. E acontece isso muitas vezes quando a gente tá no estresse, mas isso quando acontece por muito, muito tempo, como que você lida com isso? Você deixa ela no tempo dela ou você puxava mais? Variava, mas eu deixei bastante no tempo dela, porque... Não deixei? Porque ele é um 5. Ah, porque ele é um 5. 5 do Ele é um Enneagrama, cinco pra do quem Enneagrama. está nos ouvindo aí, descubra sobre o Enneagrama. A gente fala muito, né, nos nossos grupos aqui, que é importante se conhecer. Por ser um 5, então ele não pressionava, né? Não, pelo contrário, o 5 prioriza muito a sua privacidade, né? Então, o que eu fui percebendo é que o Pavan criou um universo paralelo para ele e o pau tava comendo e ele tava, depois do almoço, descansando. Ah, ele conseguiu achar um... Ele criou uma bolha mesmo. A gente, em lançamento, e ele falava, eu vou sair para dar uma volta de bicicleta. Cara, num primeiro momento, eu pegava as coisas que estavam com ele e puxava para mim. Depois eu comecei a fazer a seguinte pergunta, mas será que eu também não podia parar para dar uma volta de bicicleta? Então, na verdade, ele ter encontrado o equilíbrio dele fez com que eu percebesse o quanto eu estava desequilibrada. Eu não preciso puxar o dele para mim, que é a tendência, né? De você achar que quando um vai sair, vai sobrecarregar o resto. Mas, na verdade, um saindo, né, 10 minutos para dar uma volta de bicicleta, também pode ser um alerta para você que você também, tudo bem, fazer uma pausa. Vai tomar um sorvete, vai dar uma volta no quarteirão, vai molhar tuas plantas, vai fazer alguma coisa por você, né? Até que o Pavan começasse a fazer esse movimento bem ostensivo de parar e encontrar as suas pausas no meio da loucura, eu só tinha 2 modos. Ligada e desligada. Ligada, trabalhando insanamente, acordava, ligava o celular na cama respondendo inbox, na cama ainda. Eu nem tinha saído da cama. E desligada até o último minuto no celular, desliga e dorme. Então só tinha essas 2 opções, ligada e desligada, né? E quando desligada eu tava... é só dormindo. Dormindo, é. E quando eu tava desligada, dormindo, não dormindo, eu tava um ser amorfo, né? Uma coisa sem vida mesmo. Eu tava no Netflix babando, ou então eu tava vendo anime, eu adoro anime, eu tava vendo anime, ou eu tava ouvindo música no repeat infinitas vezes, igual criança, tipo autista mesmo, Sem num processar canto. nada, né? Nada, assim, nada. E aí, esse movimento de se blindar que o Pav fez, mostrou pra mim uma frase do... É o Villa-Lobos? Que compunha com... Conta a história. Tem uma história que o Tom Jobim contava, que ele foi visitar o Villa-Lobos uma vez, no apartamento dele, e estava o Villa-Lobos compondo ao piano, e tinha uma soprano gritando na cozinha, ensaiando o negócio, a criança no quarto, chorando, o cachorro latindo. Ele falou, maestro, como é que você consegue compor? Ele falou, o ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. E é isso. Então, é encontrar no meio do caos que vai continuar existindo, no meio das solicitações que vão continuar pipocando no seu celular, no meio do volume imenso de solicitações que você tem quando você vira um empresário ou um expert, seja de um ou do outro lado da câmera, é você encontrar o seu momento de silêncio, né? Qual que é o lugar para onde você vai para você ter vida, porque é vida que chama quando você não está gravando, né? É o nome que se dá, né? Então, você fazer gracinha com as suas sobrinhas, né? Você ter paciência e ligar para sua tia que está super insegura e que está sozinha em casa e que precisa de um tempo mais de atenção e de dedicação, de você ter bastante paciência para entrar com a sua mãe em todas as senhas que ela esqueceu e ir lá. Eu fiz isso. Fiquei uma tarde inteira só cancelando coisas que estavam penduradas no cartão da minha mãe e que ela não conseguia fazer sozinha. E eu nunca tinha tempo para ela, né? Porque eu tô o tempo inteiro lançando. E agora o meu movimento é de voltar a plantar mesmo, real oficial. Plantar para mim, plantar sem maquiagem, plantar de qualquer jeito, de moletom, plantar porque eu quero, plantar para eu ver crescer, plantar para eu comer e não para gravar. E eu também tô tentando fazer um movimento que esse é bem mais difícil, que é de tentar reduzir os artificialismos, né? Então... Tipo a Alicia Keys. Tipo filtros de Instagram, tipo muita maquiagem. Eu tenho melasmas e eu trabalho no sol, ponto. Então, uma hora eu vou ter que aceitar
que o sol deixa manchas, assim como a idade também deixa rugas, uma hora se aceita, e cabelos brancos. E eu vejo que tem sim um movimento de mulheres aceitando essas coisas, né? Mas dentro do marketing digital tem muito pouco, né? E aí você tem essa autocobrança e também a cobrança do teu público de como você deveria aparentar ser. E eu tô cansada de aparentar ser. Eu saí do jornalismo porque aquilo não me supria, mas eu percebo que dentro do marketing digital eu preciso encontrar o meu silêncio interior dessa loucura que é dígito. Senão a conversa é só de dígito, né? Deixa de ser uma conversa sobre o recheio, é só a casca. Eu quero seguir com uma empresa sólida e que cresça de forma sustentável, sem buracos, sem parecer um queijo suíço, e que eu consiga levar a mensagem da planta para mais pessoas. Isso é o mais importante. Se eu vou ficar milionário ou não vou, não faz diferença para mim. E eu preciso dizer isso para mim todos os dias na frente do espelho, porque a cobrança externa é por número. A cobrança é na casca. O recheio não faz tanta diferença. Na verdade, quanto mais da casca eles puderem desmembrar para entregar em outros lugares, melhor, porque depende menos ainda de você. Lá na Craft, alguém comentou, pô, ia ser muito maravilhoso se desse para... fazer o deepfake de criativo. Você põe a pessoa falando um texto Ditado. Mas é isso, você vai usar a casca sem o recheio, né? E eu percebo que muitas vezes quando eu saio do script, do que está previsto, e eu sou bem verdadeira, isso conecta imensamente. Não é um verdadeiro de caso pensado. Não é agora eu vou falar sobre a minha história terrível. Não, é um verdadeiro mesmo, sabe? Numa das lives, bombou uma cena da minha assistente no fundo tentando fechar a tampa de uma frigideira, que aparecia em primeiro plano, happy call, a tampa da frigideira, assim, lá no fundo, uma frigideira vermelha. Por quê? Porque isso é o ruído, isso é a vida, isso é a sujeira, que a gente fica o tempo inteiro tentando limpar, né? Então é isso que não é outra coisa, né? Pessoas que têm falhas e defeitos e que estão ali tentando te estimular de uma determinada forma a ser melhor do que você é, a ir além do que você acredita que você é capaz, mas que também tem o outro lado que tem ruga, cabelo branco, melasma, dias ruins, lidam com problemas. A gente precisa dar ênfase a essas coisas tanto quanto a gente dá ênfase ao lado brilhante, né? Senão a gente está vendendo uma história irreal para os nossos filhos, netos, sobrinhos, né? A gente está vendendo uma história falsa. Então, maravilha. A gente queria agradecer a presença de vocês dois aqui no podcast. Segunda vez, dobradinha. A gente ainda tem mais assunto para falar. A gente não falou ainda sobre seus lançamentos grandiosos, sobre o 6 em 0. E o Show Don't Tell. E o Show Don't Tell, né? O Mostre e Não Fale. Temos muito assunto, esperamos que vocês voltem aqui. Se você ainda não assistiu ou ouviu o outro episódio que eles gravaram, vai ali ou no Spotify ou no YouTube e procura o episódio anterior para você conhecer um pouco da história mais profunda aqui desse casal maravilhoso que faz um trabalho lindo aqui com jardinagem no Brasil, levando essa mensagem para todos os brasileiros. Queria agradecer a presença de vocês dois. Estou aqui com o Rodrigo Vinhas. Para te encontrar, Rodrigo Vinhas, Rodrigo_Vinhas. Agora eu decorei. Lucas Puerto Faria, decorei agora. Para te encontrar, Carol. @minhasplantas. Pavan, você tem para te encontrar também? Tenho Pavan_Alexandre. Maravilha. E para receber as notificações dos próximos episódios, todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, no Spotify e meio-dia no YouTube. Clica lá para nos seguir e acompanha os próximos episódios. Até a próxima. Tamo junto.